Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre fatores do movimento e o estudo do movimento nas culturas. Me acompanhe. Como objetivo, a partir dos fatores do movimento na dança de Rudolf Laban, nós iremos analisar o corpo na dança em diferentes culturas. Pense um pouco. Você dança? Você tem vergonha de dançar? Você acha que o jeito de dançar tem a ver com a expressão da sua identidade? Então olha que legal. Tem muita gente que tem vergonha de dançar, mas tem vergonha de dançar por quê? Porque não sabe dançar, ou às vezes porque tem vontade de dançar, mas tem vergonha dos olhares à sua volta. Será que o olhar das pessoas influencia no seu ato de dançar? Dançar pode dizer muito sobre a sua maneira de viver. Se você é mais leve e descontraído ou se você é mais preso aos preconceitos enraizados em nossa sociedade que tanto tentamos romper para tornar o mundo um lugar melhor para todos. Olha essa frase, né? Se não posso dançar, não é minha revolução. Olha que legal, tem bastante peso nessa frase. A dança, ela pode ser uma revolução, né, de você mesmo para o mundo. É uma autoafirmação de si próprio, né? Uma autoafirmação das suas vontades, do seu desejo, né, de quem você é. Então, olha que legal. Olha, de novo aqui, ó. A dança ela pode revelar se você é mais leve ou se você está preso aos preconceitos. Então, voltando àquela pergunta, você não dança, você tem vergonha de dançar porque você não sabe dançar ou porque você tem vergonha dos olhares à sua volta? Tem pessoas que são mais descontraídas e são muito bem resolvidas consigo mesmas e conseguem dançar sem se preocupar com o que as pessoas estão pensando. E essas pessoas causam inveja, sim, causam, sabe por quê? Porque elas são leves, elas são desprendidas do julgamento. E tem pessoas que, infelizmente, se deixam ser julgadas, né? E acabam que retraindo. Aí tem um dançar mais duro, não tem molejo, não tem, né, a malemolência que o corpo pede para a dança, porque a dança pede que o corpo seja livre, para que seja, né, para que tenha fluência. A dança pede isso. Mas por que isso acontece, né? Porque nós vivemos em sociedades na nossa sociedade, nós vivemos momentos que taxaram isso é certo, isso é errado, isso é vergonhoso, isso não pode, isso é pecado. Então olha só quantas coisas vão entrando na mente das pessoas, vai entrando e vai fazendo com que elas cada vez mais, né, fiquem contraídas e acabem que perdendo esse prazer em se deixar, né, ser livre para dançar. Tem um filme chamado Embalos de Sábado à Noite, né? Se você pegar esse filme, Embalos de Sábado à Noite, com o Tom Cruise, espero não estar falando besteira aqui, né? Ele já dançava de uma maneira que a gente olha e fala, cara, olha o jeito que ele já dançava naquela época, com muita sensualidade, esbanjando sedução, e ele era um ator muito bonito naquele momento. Então, para muitos meninos hoje, dançar daquela maneira, meu Deus, é como se tivesse caindo canivete, chovendo canivete do céu. Hein? Meu Deus, que isso daí já é demais para mim. Não, dançar é para ser é para fluir, é para ser gostoso. Aí temos um cara chamado Rudolf Laban que realizou pesquisas no início do século XX referente aos princípios gerais do movimento e suas possibilidades de comunicar e expressar o homem, seus anseios e intenções, e deixou-nos um enorme legado para pensarmos sobre o mover-se na dança. O Rudolf Laban, ele fez pesquisas que permitia, né, que buscou entender os movimentos, de que maneira as intenções do movimento se dão e a partir disto organizar o espaço, o peso, o fluxo, a fluência para poder falar de dança, né? A dança no corpo do homem, a dança para Laban, ele procurou identificar dentro do movimento, né, na dança, trazer para o homem uma maior uma consciência
consciência de si, do seu redor, né? Uma autoconsciência. Ele desenvolveu pesquisas, né, que pudessem evidenciar na pessoa, trazer para a pessoa, para o corpo da pessoa, uma consciência de si. Olha que legal, uma pessoa que através da dança procura trazer a autoconsciência. Para Laban, o movimento traduz a energia que vive dentro do ser humano. Olha que legal isso daqui. Para Laban, o movimento traduz a energia que vive dentro do ser humano. Então todos nós temos uma vontade própria, né? Então aqui eu estar dando aula, eu estou realizando movimentos, o fato de eu estar aqui dando a minha aula, né, traduz essa energia, essa vontade. Então esses gestos que eu falo são energias que de dentro para fora me permite comunicar com vocês. O movimento está sempre relacionado ao amadurecimento mental, físico e emocional. Olha quanta coisa tem aqui, ou seja, o movimento da pessoa está relacionado ao amadurecimento mental. Então, se a pessoa cresce sendo enraizado nela preconceito, esses movimentos vão ser mais contraídos, retidos, mas se a pessoa cresce num ambiente em que ela é deixada livre, né, para entender a si mesma e respeitar o espaço do outro, ela vai ser uma pessoa mais fluida, né, com uma energia mais leve, mais descontraída, mais preparada para encarar a diversidade. Para exprimir essa ideia, Laban humaniza o que antes era infinito, o espaço. Então Laban vai traduzir, né, ele vai perceber, ele vai dar nome ao que antes era infinito, ele vai dar um nome ao local de espaço. Olha, isso aqui é o espaço para a dança, esse aqui é o espaço do movimento, essas aqui são as limitações do corpo dentro do espaço, né? Explorando as possibilidades de movimento do corpo no espaço, Laban configura uma vivência pontual e organizada, permitindo ao ser humano uma consciência física, emocional e racional. O corpo está em constante transformação e diálogo com o meio. Olha que legal! Eu me comporto de acordo com as respostas do meio. Vamos então a uma primeira atividade? Pense em 3 passos de dança que você conhece e junte-os mesmo não sendo pertencente ao mesmo estilo de dança. Execute esse movimento 3 vezes para reforçar a coreografia e deixe anotados os passos que você escolheu. Não pense em nenhuma música para este passo neste momento. Então pegue lá 3 passos de coreografia que você conhece, independente de qual estilo de dança, junte eles aí, ensaie eles e anote que nós já conversamos. E aí, galera,
Realizou, escolheu lá os 3 passos de dança, os estilos podem ser variados, não tem problema, deixa eles anotados aí que a gente já conversa. Cada indivíduo constrói ao longo de sua vida padrões individuais de movimento que manifestam as atitudes internas, refletindo assim no uso do espaço, tempo, peso e fluência. Ou seja, tem a ver com o que eu acabei de falar para vocês, né? Os nossos movimentos são respostas do que está à nossa volta, das pessoas. A gente se comporta conforme ao que a gente vai aprendendo de acordo com a nossa vida, né? Então, se enraiza preconceito aqui, a gente vai ter um corpo mais contraído. Se as pessoas que estão à nossa volta nos dão mais permissividade, né, de sermos mais leves e descontraídos, a gente vai ter um corpo mais dinâmico, mais fluente, mas também tem pessoas que são autônomas, né? Elas são donas empoderadas, donas de si, e aí elas não permitem que, mesmo vivendo num ambiente negativo, né, enraizado no preconceito, elas não permitem. Isso é tão bonito, eu digo que é uma pessoa divergente. É aquela pessoa que não deixa que as outras interfiram em si, nas suas próprias escolhas. As pessoas se movimentam para se satisfazer, primeiramente por necessidade para desprender energias, ou seja, né, eu preciso me movimentar para trabalhar, para comer, para beber, para sair, para resolver meus problemas. Então, primeiramente, né, por necessidade, desprendendo essas energias e expressar sua singularidade através de ações que operam como linguagens expressivas, como fazer arte, pintar, desenhar, dançar, falar e etc. Expressar sua singularidade. As pessoas também se movimentam para falar de si, expressar seus sentimentos, seus desejos através das linguagens artísticas, como, por exemplo. Laban não estabelece um método, pois o mesmo levaria a uma restrição ao invés de uma expansão contínua. Então ele não estabeleceu métodos. Por exemplo, balé é um método, é uma técnica, né? Pezinho aqui, bracinho ali. Não, ele não estabelece um método. Ele estuda os movimentos, né? A necessidade do movimento. Ele organiza esse movimento, ele dá nome, por exemplo, ao espaço, dá nome, né, àquilo que a gente chama de peso, a fluência, o que é um movimento leve, o que é um movimento pesado, mas ele não cria uma técnica, um método, né? Ele proporcionou estímulo e consciência, além da apreciação recíproca da conexão entre corpo e mente. Então ele procura estabelecer uma conexão entre corpo e mente, né? Proporcionando um estímulo da consciência. A gente tem consciência do nosso corpo inteirado no espaço. Vamos então a mais uma atividade. Agora você vai pensar em 3 movimentos do cotidiano que você realiza todos os dias. Em seguida, repita esses movimentos 3 vezes, cada um deles, e anote-os. Você anotou agora há pouco os 3 passos de coreografia que você conhece, agora você vai anotar 3 passos de movimentos do cotidiano, vai repeti-los 3 vezes e vai deixá-los anotados. A gente já se fala.
Opa, viu aí? Eu estava aqui pensando nos meus movimentos do cotidiano, computador escovando os dentes. Então pense no seu, tá? E olha que eu fiz o contrário, eu não sou canhoto, né? Mas a gente tem que pensar em algo que seja diferente para chamar a atenção. Então eu estou fazendo aqui com a mão esquerda, escovando os dentes com a mão esquerda, e o movimento do computador. Movimentos do cotidiano para mim. Você pega os seus movimentos do cotidiano. Aqui tem 2, né, para mim. Eu só precisava de mais um, ok? Então vamos lá, deixa eles anotados aí e vamos dar sequência. No início do século XIX, o tango era dançado por 2 homens. Por que eu estou falando de tango? Porque agora nós vamos ver sobre o movimento dançado nas culturas, nas diferentes culturas. E aqui na Argentina nós temos o tango. E ele era dançado por 2 homens no início do século XIX. Por isso que um dos gestos conhecidos no tango são os rostos, de lado um com o outro, para que os homens não trocassem olhares. Tango é uma dança tipicamente argentina. Por isso que às vezes a pessoa está lá dançando no tango assim, né? O olhar, né, tanto da mulher quanto do homem, né, olhando para frente, não se olham. Claro que tem olhares no tango, mas esse movimento aqui de olhar para frente é por causa de quando o tango surgiu, né? Era dançado por 2 homens. Aliás, tem tantos exemplos que eu digo, né? Não tem porquê da nossa sociedade ser tão preconceituosa, né? E muitas vezes tão machista, quando muitas vezes é o próprio homem, né, quem criou determinadas coisas. Olha, o tango surgiu através da dança entre 2 homens, o balé surgiu através de homens dançando, olha que engraçado. E tem muitas outras referências que eu poderia trazer para vocês. A capoeira, quem nunca ouviu falar da capoeira? Olha aí que gingado bonito, né, gente? A capoeira é uma dança, ela é uma luta, né? Ela é um esporte, uma arte marcial. Então, ela reúne os elementos da arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música, e a sua origem data do século XVII, no período em que os negros eram escravos no Brasil. Conta-se que os escravos negros treinavam essa luta para lutar contra os homens brancos e para massacrarem a luta. Para mascararem a luta, olha eu falando besteira aqui, diziam que era uma dança. Então, para que eles não soubessem que eles estavam ali, né, preparando seu físico para lutar, caso fosse preciso, contra os homens brancos, eles diziam que estavam dançando. Conta as histórias, né? E o lundu, pessoal, o lundu também é uma dança que nasceu nas senzalas da Bahia, marcado por palmas e movimentos do corpo de forma constante. Era também conhecido como umbigada, uma vez que era dançada aos pares. Em alguns momentos os corpos avançam os umbigos, né? Eles avançam, os corpos avançam um em direção ao umbigo do outro, por isso que é conhecido como umbigada. Essa dança é uma dança sensual que foi proibida, chegou a ser proibida naquele tempo pelos senhores, porque eles consideravam ela muito sensual, muito erótica para a sua época. Mas o lundu, olha aí, gente, é uma outra dança que também vou buscar aqui uma referência. Não é a mulher que tem que conquistar o homem, é o homem que tem que conquistar a mulher através da sensualidade na dança. Olha que legal! Vamos então a mais uma atividade. Agora pense nos movimentos de dança que você escolheu lá no início da aula e nos movimentos cotidianos que você também selecionou. Crie uma coreografia em que todos esses movimentos estejam ligados à sua maneira. Então você vai pegar aqueles 3 movimentos de dança lá do início da aula, que é de coreografias, né, que você conhece, mais os 3 movimentos do cotidiano que você criou aí no segundo exercício, e aí você vai ligá-los, você vai juntá-los à sua maneira. E quando sua sequência estiver finalizada, ensaie e grave. Ensaie umas 3 vezes, terminou? Você vai gravar essa sequência, juntando esses gestos junto com os passos de coreografia. Viralize os movimentos de coreografia, não necessariamente passo. Viralize nas suas redes sociais. Se preferir, agora sim você pode inserir uma música, mas só quando a coreografia estiver pronta. A música não pode interferir na criação da sua coreografia, na sua composição coreográfica. Façam a atividade e eu já volto.
E aí, galera, criou a sua coreografia, juntou os passos, juntou os movimentos do cotidiano. Eu tenho aqui a minha na cabeça, só não vou revelar para vocês agora. Quem sabe vocês encontrem aí pela internet, pelas minhas redes sociais, eu fazendo a minha coreografia que nós pensamos na aula de hoje. Pessoal, nessa aula nós falamos sobre os fatores do movimento de Rudolf Laban e o estudo do movimento em algumas culturas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!